E o Corinthians segue atrasando o pagamento de salários. Nessa terça-feira também não houve a quitação referente ao salário em carteira do mês passado. O que o presidente Osmar Stabile conseguiu até agora foi quitar o salário dos funcionários, aqueles com menor capacidade financeira e também com vencimentos menores. O Corinthians atrasa pelo segundo mês consecutivo o pagamento dos salários em carteira, que é meio que uma praxe. O dirigente de futebol já se habituou a atrasar o pagamento dos direitos de imagem, mas em carteira só se atrasa quando o problema com o fluxo de caixa é muito grande. E é assim que tem acontecido no Corinthians. Por trás desses atrasos, há uma necessidade urgente de encontrar grana para fazer um pagamento de mais ou menos 35 milhões de reais ao Tadieres pela compra do Rodrigo Garro. O prazo havia acabado na semana passada, o presidente do Tadieres concedeu ao Corinthians um novo prazo, que se encerrou nessa terça-feira. Antes de gravar o vídeo, procurei o Stabile para saber se ele havia feito a quitação, ainda não obtive resposta. Corinthians que, se não pagar, vai ter mais um transfer ban contra si, se juntando aos de Martinez e Charles, e vai ver essa dívida de 35 milhões de reais saltar para pelo menos 43 milhões de reais. O que você pensa sobre todas as finanças alvinegras? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Roberto Firmino no Corinthians. Imagino que isso vá acontecer, mas não será por agora, apesar de o atacante ter postado um vídeo em suas redes sociais nos últimos dias treinando em meio ao período de férias com a camisa corintiana. Firmino é torcedor alvinegro declarado e já disse que tem a vontade de um dia vestir a camisa do seu time de coração para jogar. Ele tem 34 anos de idade e não será agora por causa do seu contrato com o Al Sadd. Ele se mudou para o clube do Catar no ano passado, acordo de apenas 2 temporadas. E por lá ele ganha incríveis 14 milhões e 700 mil reais por mês. É por isso que dá para descartar qualquer chance de o Corinthians contratá-lo. Timão vai depender de o Firmino estar livre no mercado e decidido a voltar ao Brasil. Tudo parece conspirar para que isso aconteça em julho do ano que vem, quando o seu vínculo com o Al Sadd terá terminado e dá para dizer que o bolso estará forrado. Só para completar, contar que a primeira temporada do Firmino em território catarí foi de 33 jogos, 19 gols e 7 assistências. O Al Sadd foi campeão sem grande dificuldade do campeonato local. Nada contra o Marcelo Paes. Qualquer crítica que eu faça aqui, nenhuma é pessoal. Aliás, estivemos juntos ao vivo lá no UOL, foi super gentil comigo. Mas eu não posso deixar, cara, de criticar, né, aquilo que eu tô vendo. Aquilo que eu tô vendo e eu acho que não convém. Desculpa, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, o camarada simplesmente viajar num período em que o executivo tem que trabalhar, cara, é de uma situação que eu não consigo compreender ainda. Eu tô realmente abismado que o Marcelo Paes ainda não voltou. Eu acho que ele poderia lá fazer os cursos dele, fazer, né, os seus aperfeiçoamentos, suas pós-graduação, enfim, qualquer tipo de curso. Mas, pô, nós já estamos falando de 2 semanas, né? Eu acho que é muita coisa, o Corinthians deveria estar trabalhando já. E não adianta, cara, quando você está de longe, por mais que você está resolvendo as coisas de forma remota, é diferente, velho, de você estar no dia a dia, o teu coração é outra coisa, quando você está ali, né, de corpo e alma, como a gente costuma dizer. Mas essa é a situação do Corinthians hoje, né? E o presidente Osmar Stabile, nesse sentido, para mim, está permitindo tudo isso. Não dá para colocar a culpa só no Marcelo Paes também. Ele está permitindo, né, que o executivo dele simplesmente suma num período em que era para estar aí trabalhando. Uma situação assim que eu considero bem deselegante. Mas, enfim, vamos tocando, né? Não adianta também ficar batendo nessa tecla. O Yuri Alberto, ele, né, tem surgido uma notícia, ele já está vendido ao Zenit, tá? A informação que eu tenho é que isso não existe. O Yuri Alberto não está vendido ao Zenit. O que existiu de fato foi um interesse do Zenit pelo Yuri Alberto. Esse negócio de proposta que ele já está vendido não é verdade, pelo menos o que o Corinthians me passa. O que existe só, o fato do Zenit ter feito uma consulta ao Corinthians perguntando quanto que seria, né, o
o valor aí para o Corinthians vender os 50% que ele tem. E aí, né, com essa consulta, o Zenit descobriu que o Corinthians estava pedindo, né, 20 milhões de euros para vender 50%. Cara, nós estamos falando de 40 milhões de euros, né? É uma loucura, porque o Zenit tem 50%, o Corinthians tem 50%, e se o Corinthians vender a parte dele, o Zenit vai ficar com 100% do jogador, seria ótimo para o clube russo. Eu não sei se seria uma boa para o Yuri, né? Mas enfim, 20 milhões de euros assustou o Zenit, que parou aí, não tem mais nada, parou aí. O Zenit não fez a proposta para o Corinthians, o Corinthians não fez a proposta para o Zenit. E aí o que pega? Apurando hoje com fontes no Corinthians, algumas me contaram, e vou te falar uma coisa, hein, de dentro e de fora, hein? Porque eu tenho fontes também no mundo dos empresários aí. O que me falaram é que não passa de uma pressão do André Cury, porque o André Cury entrou no modo de desespero, né? Ele tem um jogador que ele achou que ele venderia fácil, mas ele não consegue vender o Yuri. O Yuri está no Corinthians e até foi campeão pelo Corinthians exatamente por nunca ter aparecido uma proposta para ele, né, que pudesse agradar o Corinthians. Então, até hoje não chegou uma proposta top. Então, o que acontece? O André Cury entrou no modo de desespero. O Yuri Alberto não rompeu com o André Cury. Te vender essa história não é verdadeira. Mas há uma insatisfação com o Yuri, porque, pô, o cara é o empresário. Se ele não vender o Yuri, quem vai vender? E ele tá meio desesperado. E aí ele foi lá no, né? Pelo que me falaram, como ele sabia que o Zenit já havia perguntado para o Corinthians se o Corinthians tinha interesse em vender a parte dele para o Zenit, o André Cury foi lá querer acender a chama. Foi ele que fez isso, para tentar, né, ver se há o interesse do Zenit na compra, né, dos outros 50% do Yuri. E eu fiquei sabendo que o Zenit ele não prioriza a contratação de um centroavante. Ele pode até contratar um centroavante no mercado, mas seria uma oportunidade de mercado, né, trazer esse camisa 9, tá? Uma oportunidade de mercado. O Zenit está de olho em atacantes de beirada, tá? Eles querem vender o Luiz Henrique, eles querem vender o lateral esquerdo Douglas Santos, então eles querem contratar atacante de beirada, laterais e zagueiro. Cara, hoje, na cabeça do Yuri, talvez seja melhor para ele jogar no Zenit do que no Corinthians. O Zenit é onde ele já foi lá, jogador. Então, assim, eu acho que a história do Yuri no Corinthians está terminando. O Corinthians rejeitou uma nova proposta pelo Guinegão. O Guinegão cheio de paixão. O Corinthians recusou uma nova proposta pelo atacante Guinegão, jogador de 19 anos, né? Jogador que, uma informação dada pelo meu timão, a equipe é Erzurumspor, da FK, que subiu agora para a primeira divisão da Turquia. Não houve interesse do Corinthians porque a proposta é aquele empréstimo de compra obrigatória. O Corinthians não gostou da ideia. Não há interesse do Corinthians fazer esse tipo de negócio. O Corinthians ainda tem, né? Não o Corinthians tem, né? Mas os representantes do jogador têm uma oferta do Inter de Porto Alegre com empréstimo e opção de compra e não obrigação de compra, tá? E também algumas outras propostas que vão ser apresentadas ao Corinthians nesta quinta-feira. E aí a gente vai descobrir se o Corinthians vai aceitar ou não. Talvez amanhã, né, a gente deve ficar sabendo mais alguma coisa em relação ao Guinegão, tá? Que não tem sido aproveitado aí pelo técnico Fernando Diniz, não tem sido aproveitado de forma alguma pelo Fernando Diniz, e que quer sair também, assim como o Yuri, ele também quer ir embora, mas ele quer ir embora porque ele não joga, né? Entendeu? O valor da proposta não foi revelado, tá? A gente não... Mas deve ser mixaria, né? Para não revelar. Porque eu conheço pessoas próximas ao Guinegão, elas adorariam me contar o valor, se fosse um valor bom. Como não é um valor bom, eu acho que eles não tiveram ali um interesse também muito de vazar esse valor, tá?
Cara, é muito difícil hoje você encontrar um jogador, um centroavante no mercado, mas não é impossível. Eu acho que a vida no Corinthians sem Yuri e sem Memphis, eu não fico desesperado em perder os dois, eu fico desesperado em saber que o nosso ataque pode ser Caio César e Pedro Raul, ou Caio César e Negão. Aí eu fico desesperado. Mas como eu tenho a informação de que se os dois saírem, certeza que pelo menos um atacante vai ser contratado, me dá um pouquinho mais de paz. E eles querem um bom atacante ali na frente. Fica um pouco mais tranquilo. Então, assim, eu acredito, né, que se o Yuri sair, e tenho essa informação, que se o Memphis também sair, o Corinthians vai contratar um atacante bom ali na frente, ou até dois. Mas um é certeza. E como o Caio César está em ascensão, vamos viver uma outra realidade, né? Então, assim, saindo Yuri, saindo Memphis, eu não vejo problema se eles reporem. Vai ter que repor, não adianta. E eu tive uma conversa com minhas fontes no Corinthians e eu já dei essa opinião para eles. Eu falei, ó, acho que qualquer um dos dois que sair vai ter que repor. Não é só se saírem os dois. Saiu o Memphis, tem que repor. Saiu o Yuri, tem que repor, minha opinião. Ah, sabe, mas se o Yuri sair, pode jogar Memphis e Caio César. Vamos supor que saia só o Yuri. Cara, mas e a reserva? Entendeu? Se você tem Memphis e Yuri como titulares e você tem um Caio César no banco que pode mudar a história do jogo, legal. Agora, se você tem Caio César e Memphis no ataque e o ataque não estiver bem naquele dia, quem que vai mudar a história do jogo entrando no segundo tempo? Já diria o professor. Professor, time ganha jogo, elenco ganha campeonato e você já sabe criticar. Vou onde você já sabe criticar. Você já sabe criticar. Entendeu? Vocês estão muito perguntando aí do Carlos Vinícius, né? O Carlos Vinícius é um jogador que há uma conversa entre Corinthians e o representante do Carlos Vinícius para 2027. Mas como não é para agora, não é uma conversa que está quente. Entendeu? Eu já falei para vocês, o agente do Carlos Vinícius é um cara muito sério. Ele trouxe o Lingard para o Corinthians, ofereceu agora o Bakayoko. Ele acredita realmente que o Bakayoko pode render no Corinthians. Eu confesso que eu não sei, cara. Eu não lembro do Bakayoko jogando. Houve uma consulta do Corinthians, e aí, será que dá para o ano que vem? E o cara falou, eu acho que sim. Ele não deu certeza. Mas é para 2027, né? A gente precisa para agora. Entendeu? A gente precisa para agora. Então não dá para ficar sonhando com Carlos Vinícius hoje. Não dá. Se o Yuri sair, a gente precisa de algo para agora. Então aí você tem o Firmino aí, que vestiu a camisa do Corinthians. Você tem outros jogadores, né? Que o Corinthians já se reuniu já em questão de planejamento. Eles têm uma lista de jogadores midiáticos que poderiam reforçar o Corinthians no lugar do Memphis. E ó, eu não estou dizendo que o Corinthians negocia com algum midiático, tá? Mas o Corinthians tem uma lista de jogadores midiáticos, alguns que vão ficar livres no mercado no meio do ano, alguns que já estão livres, outros que estão com o clube, mas podem ser liberados, outros que já estão encerrando a sua vida lá fora e querem voltar para o Brasil, querem voltar para a Argentina, para o Uruguai, enfim, porque não tem nacionalidade específica, né? E o Corinthians está analisando, e tem jogador que o Corinthians já fez até conta. Ó, esse aqui, a gente pagaria metade do que pagamos para o Memphis hoje. E seria um bom substituto. Entendeu? Então, isso é uma verdade. Só que eu não quero noticiar isso porque o Corinthians pode ficar com o Memphis. E aí acabou. Mas se o Memphis sair, o Corinthians vai fazer alguma dessas tentativas, tá? Eu posso garantir isso para vocês.
E aí, fiel torcida, muito obrigado por você que ficou comigo até o final de mais um vídeo. De verdade, a sua presença aqui faz toda a diferença para o crescimento do canal e me motiva a trazer sempre as melhores informações do Corinthians. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, porque isso ajuda demais a espalhar o vídeo para mais corintianos que nem você. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreve agora para não perder nada. Ativa também o sininho das notificações para receber tudo em primeira mão, porque aqui a informação chega sempre quente, direto dos bastidores. E não esquece de comentar aqui embaixo a sua opinião, porque eu leio tudo e gosto muito de trocar essa ideia com vocês. O canal é nosso, feito para quem vive o Corinthians no dia a dia. Quanto mais você participa, mais forte a nossa comunidade fica. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo corintiano que não pode ficar por fora das novidades, porque juntos a gente deixa essa informação chegar ainda mais longe. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pelo apoio e pela confiança de sempre. A gente se vê no próximo vídeo com muito mais bastidores, informações e tudo sobre o Timão. Um grande abraço e, como sempre, vai Corinthians!